E aí pessoal, tudo bem? A parte 2 da palestra de endocardite infecciosa estou disponibilizando agora. Lembre-se, não deixe de assistir a parte 1 primeiro, tá? Curtam aí, se gostarem deixem um joinha, se tiver alguma dúvida faça a pergunta nos comentários e assim que possível eu respondo. Beleza? Curte aí, abraço! Nesse nível aqui. Essa foto é esse ponto maior. Então você tem aqui uma parte que é onde o fio dental entra, que é normal. Mas quando começa a danificar essa região aqui, por acúmulo de bactéria, você começa a ter contato da bactéria com a sua corrente sanguínea. E isso aqui faz essa bactéria ir para todos os lugares do corpo, inclusive no coração. Quando você tem essa situação aqui, é muito crítico já. Olha o tanto de placa bacteriana, que é essa parte branca, e tártaro, que é essa amarelinha, acometendo esse paciente. Aqui é um desenho, tá? Mas mostra como isso vai ficar posteriormente. Essa gengiva inflama, fica super vermelha e começa a recuar, e mostrando a raiz do dente. E o dente começa até a perder sustentação de osso e movimentar. Agora você imagina essa gengiva aqui, carregada de bactéria, se a corrente sanguínea desse paciente não está também carregada de bactéria. Tá ou não tá? Tá muito, tá? Demais. E qual é o primeiro sinal que você tem um problema? Sangramento de gengiva. Escovou, passou fio dental, sangrou, procure o dentista. Isso aqui é uma porta de entrada de bactéria para a sua corrente sanguínea. Ah, mas a minha gengiva sangra sozinho. Pior ainda. Procure mais rápido. Outro ponto que eu falei, lesões na mucosa. Olha aqui, uma pequena lesão no lábio, uma outra lesão no lábio também, lesão na língua, lesão na parte da bochecha. Qualquer parte, pode ser no céu da boca, pode ser embaixo da língua, qualquer região pode aparecer uma lesão, que também é uma porta de entrada para essas bactérias. Então aqui, bem didático, você tem cárie e os tecidos. Qualquer coisa que contaminar essa região vira acesso para todo o seu organismo, tá? Então, bactéria da boca, ela pode dar problema no cérebro, no coração, nos pulmões e articulações. Então, fiquem atentos. Então, quando alguém fala alguma coisa na televisão, quando algum famoso, que às vezes você acha que a pessoa é a maior mané do mundo, mas ela fala alguma coisa que está relacionada à boca e outro problema de saúde, não julguem de primeiro. Busque essa informação que às vezes está correta, tá? Igual eu dei o exemplo no começo da palestra. Então, tenta buscar a informação correta primeiro, porque realmente você pode ter problemas em diversas áreas do organismo. E aí, como é que o cirurgião dentista descobre um paciente que tem um potencial para ter endocardite infecciosa? Pode passar, Alex. Você, eu acho que tem... Quem que eu já atendi aqui dessa... Quem já foi meu paciente aqui? Ah, eu achei que algum de vocês já tinha sido. Bom, eu atendo muito paciente aqui da Polícia Federal. E esse procedimento é com todos. Em todo dentista que você for, você tem que fazer o exame de anamnese. Anamnese é aquele questionário chato que o dentista e o médico perguntam antes de começar. Outras áreas da saúde também, tá? Perguntam antes de começar qualquer procedimento. Então, se você vai ao médico, ao dentista, e você não responde esse questionário e não te pergunta, alguma coisa está errada. Porque a primeira coisa que tem que ser feita, você chegou no consultório do dentista, ele tem que fazer o exame de anamnese. Vai perguntar se você tem diabetes, hipertensão, se você já teve problemas cardíacos, se você já teve problemas em outras áreas do corpo. Isso é fundamental. O dentista tem que perguntar isso. Se você for no dentista, eu só quero que dê uma olhadinha no dente aqui, você já começou errado. Você não foi com uma consulta séria, você foi para dar uma olhadinha. O dentista pegou, te colocou direto na cadeira, sem fazer esse questionário, ele já começou errado também. Então, todo mundo aí tem que mudar o comportamento. Porque é nesse ponto que a gente consegue saber se um paciente é um paciente potencial de risco ou não, tá?
através dessa pergunta. Então, o paciente pode falar que ele já teve diagnóstico de problema cardíaco, que predispõe endocardite, ele já veio com esse diagnóstico. Ou ele relata os sintomas de alguém que já está com endocardite, ou é potencial paciente de endocardite. Sintomas mais comuns. O enfermeiro Diego já falou alguns que estão aqui, inclusive, né? Então você tem febre, dor no peito, dor de cabeça, falta de ar, tosse, suor noturno, falta de apetite, emagrecimento, dores musculares, dores articulares, cansaço fácil, nódulos doloridos nos dedos das mãos e do pé, ruptura de pequenos vasos na parte branca dos olhos. Sabe, às vezes você vê alguém que está com o olho vermelho porque rompeu o vaso, isso pode ser um sintoma, tá? Ou então hemorragia na palma das mãos e plantas dos pés. Aqui eu misturei todos os sintomas de vários tipos de endocardite que existem. Só que como a gente não é médico e o paciente geralmente também não, a gente tem que ver todo tipo de sintoma para tentar conectá-los, tá? E aí, como não é a atribuição do dentista diagnosticar endocardite, isso é a parte do médico que vai identificar, né, que vai diagnosticar, cabe a nós perceber o risco potencial do paciente, porque assim a gente tem que colocar medidas preventivas para esse paciente, porque senão o fato de você omitir informação, o dentista não conseguir conectar as informações, você pode ter problema através do atendimento odontológico que vai levar a uma endocardite infecciosa. Entendeu a importância? Então nunca omita a informação quando você estiver num consultório de médico e de dentista. Conta tudo a sua história de saúde. Porque às vezes para você uma informação não é importante, mas para o profissional é, e vai te livrar de um problema futuro, tá? Então o cirurgião dentista tem esse papel de prevenir os problemas bucais que podem levar a outras áreas do corpo. Só que para o cirurgião dentista poder prevenir isso, o paciente tem que ir ao consultório. Não adianta ficar em casa achando que está tudo bem, tudo legal. Então faça exames de rotina, porque cada dia que passa a gente não fica mais jovem, mais disposto. É ao contrário. Então novos problemas podem aparecer. Pode passar. E aí como que a gente, dentista, pode prevenir o paciente com potencial endocardite infecciosa em um procedimento odontológico? Depois que a gente já identificou que você tem um potencial risco à endocardite infecciosa, a gente pediu para você ir ao médico, ao seu cardiologista, fazer todos os seus exames para que ele faça o diagnóstico correto do que você tem ou que você é potencial a ter. A gente, antes do procedimento, até mesmo uma simples limpeza, para esse paciente de risco endocardite, a gente tem que fazer uma antibiótico terapia profilática, que seria: a gente vai passar um antibiótico antes de fazer o procedimento. Pode ser uma hora antes, dependendo do tipo do antibiótico, podem ser alguns dias antes. E isso tem que ser seguido à risca, porque senão você pode ter sérios problemas, tá? Antibiótico, por que tem essa fotinha aqui? Medicamento e relógio. As bactérias costumam sofrer resistência a alguns tipos de antibióticos. Então, quando um profissional, médico ou dentista, te passa, olha, tome esse remédio de 8 em 8 horas por tantos dias, é porque esse remédio ele já foi estudado, que ele faz esse efeito dele bom de matar as bactérias durante esse tempo. Aí você chega com 5 dias, você já está 10, fala assim, eu não vou tomar só mais 2 que falta. Só que ainda tem bactéria ali. Não tem em quantidade suficiente para te causar dor, para te causar um transtorno. Mas ela ainda está ali e essa bactéria pode sofrer resistência a esse antibiótico. E futuramente esse antibiótico já não vai servir mais para você. Por isso que sempre você tem aí novos antibióticos sendo lançados no mercado. Geralmente é por uso errado desse antibiótico. Então leve a sério tudo que o seu médico dentista te fala em relação à medicação. Professor Diego, tá certo isso? Tem que seguir o horário, não tem? Rigoroso. Apesar da higiene oral contribuir muito na prevenção de doenças sistêmicas, é importante que as pessoas compreendam a gravidade de uma infecção bucal não tratada. Às vezes aparece paciente lá no consultório e fala assim, eu tenho uma afta que sai sempre no mesmo lugar faz 6 anos. Isso aí é uma lesão recorrente.
e tem que buscar a causa. Essa lesão recorrente, ela pode ser frequentemente a causa de abrir a sua corrente sanguínea para essas bactérias que vão te causar uma endocardite infecciosa. E aí, próteses mal adaptadas, cáries que estão lá há muito tempo. Então, vá ao dentista regularmente, tá? E aí, como que o paciente que tem essa predisposição faz essa prevenção? Através da manutenção da saúde bucal e evitando contaminar com diferentes tipos de bactérias. Porque às vezes você vai, vamos supor, você vai ter uma contaminação através de um talher que você usou. Ah, mas a bactéria do fulano é a mesma da minha. Tá, tudo bem, você encontra as bactérias iguais na maioria das pessoas, mas a quantidade e o nível de equilíbrio das minhas bactérias é diferente dela, é diferente dela, é diferente dele. E às vezes uma bactéria que tem muito na boca dela e não tem muito na minha, pode fazer um colapso na minha boca, fazendo um desequilíbrio de vários outros tipos de bactérias. Então, cuidado com essas infecções cruzadas, tá? Isso não gosta de tereré, então? Eu ia falar. Eu pensei- ia falar. Tereré É uma troca de bactérias. é uma troca de bactérias gigantesca. Agora tem os tereré individual. Eu tô mudando o meu hábito, eu tô tomando tereré sozinho, ou eu com a minha esposa só em casa, porque tá complicado, né? Às vezes você tá tomando tereré, chega uma pessoa que você nem conhece, e a pessoa, oi, tudo bom? Tá bom?